Olá a todos, continuando aqui com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente chega agora na Halakha Zayin. Nessa Halakha, o Kitzur Shulchan Aruch vai tratar do que nossos sábios falaram em Masechet Avot, Akina, Ata'ava ve'akavod motziim et ha'adam min ha'olam. Chazal identificaram aqui três características na personalidade da pessoa que podem simplesmente estragar a vida dele. Não só a vida dele, mas também a vida das pessoas em volta e toda a humanidade de forma geral. Essas três características Hazal chamaram de Kina, Ta'ava e Kavod. Kina é a inveja, Ta'ava são os desejos materiais e Kavod é a busca pelo poder, busca pela força, pelo respeito que a pessoa gostaria de receber dos outros e a honra. Então vamos lá. Vamos entender isso um pouquinho melhor antes de entrar na Halakha do Kitzur Shulchan Aruch. De onde nossos sábios tiraram essa questão? De onde nossos sábios tiraram que justamente essas três características podem destruir a humanidade? Então, se a gente analisar Sefer, no livro de Bereshit, na primeira parashá, a parashá de Bereshit, a parashá conta da criação do mundo e ela termina com a história do dilúvio. Na primeira parashá que a gente tem, de todas as parashá da Torá, a gente tem aqui, na verdade, uma época, se a gente analisar a linha do tempo, de quase 2.000 anos, 1.600, 1.600, 1.700 anos. A primeira parashá da Torá, a parashá de Bereshit, logo antes de chegar na parashá de Noach, conta a história de 1.700 anos do mundo. Agora, é interessante que a Torá escolheu somente três historinhas para contar para a gente. De toda essa história, logo após a Torá contar sobre o fato de que Adam, Arishon e Havá foram expulsos do Gan Eden, a Torá escolhe contar para a gente três fatos que aconteceram nessa época. O primeiro fato é a história que conta a briga entre Caim e Hevel. Quando Caim matou Hevel. Caim, ele tenta trazer um korban para Hashem, que não é aceito, porque ele trouxe do pior que ele tinha, e seu irmão Hevel depois gosta da ideia, também traz um korban, e o korban de Hevel é aceito. O sacrifício que Hevel faz é recebido por Akadosh Baruch Hu. Nesse momento, Caim, com inveja, decide matar seu irmão. A palavra Caim, em hebraico, é ligada ao mesmo shoresh da palavra Kina, que é a inveja. Caim, ao sentir inveja de seu irmão, que o korban de Hevel foi aceito dele próprio não, mata seu irmão, mata Hevel. Nesse momento, Caim matou Hevel devido a Kina, devido à inveja. Na continuação, a Torá conta pra gente sobre alguém chamado Lemer, um dos descendentes de Caim, conhecido como Lemer. Esse Lemer tinha duas esposas, e Rashi traz pra gente, assim também fala o Ramban, por que Lemer decidiu ter duas esposas, qual a diferença aqui? Então Rashi fala, e o Ramban também explica, que nessa época, possivelmente Lemer talvez foi o primeiro deles, muitos homens costumavam casar com duas esposas pela seguinte ideia: uma esposa serviria para ter filhos e a outra esposa seria estéril. Eles davam para ela um remédio, um tipo de líquido que deixava ela estéril, assim ela não engravidaria e não teria filhos. Ou seja, vemos que as pessoas começaram a buscar o prazer sem nenhuma consequência, um prazer que não gere, não produza nada, não ter filhos. Então, a segunda historinha que a Torá escolhe contar pra gente é uma história sobre prazeres. A terceira história que a Torá conta pra gente é sobre o fato de que pessoas poderosas, pessoas que tinham mais poder antes do dilúvio, eles costumavam pegar o que eles quisessem de qualquer pessoa. Eles sentiam que eles estavam acima dos outros e que eles mereciam o respeito e a honra devida, e pelo poder que eles tinham, eles tiravam de qualquer um das pessoas mais simples o que eles quisessem. Ou seja, se a gente analisar a parashá de Bereshit, a gente vê que a Torá conta pra gente três histórias. Uma história de Kiná, uma história de inveja, a segunda história é sobre Ta'avá, sobre desejos, e a terceira história é sobre Kavod, sobre a busca do Kavod, em que a pessoa busca o respeito das pessoas que estão em volta e acha que ele tem poder, que é conhecido como o poder corrompe. De qualquer jeito, a gente vê que a Torá escolhe contar pra gente três historinhas que levaram ao dilúvio e à destruição completa da humanidade. Daqui aprenderam nossos sábios que aqui na Ta'avá ve'akavod motziim et ha'adam min ha'olam. Fala o Kitzur Shulchan Aruch. Shema yomar Adam, הואיל והקנאה והתאווה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הם שמוצאים את האדם מן העולם, אפרוש מהם ביותר ואתרחק לצד אחרון עד שלא אוכל בשר ולא ישתה יין ולא יישא אישה ולא ישב בדרנה ולא ילבש מלבוש נאה אלא ילבש שק וכדומה. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, olha, se a gente tem aqui três virtudes, três características que destroem o ser humano, destroem a vida da pessoa, destroem a humanidade, então talvez eu vou para o outro extremo.
certo? Como a gente vem vendo até agora, o caminho do Rambam é de seguir o caminho do meio, porém tem questões, tem características que a gente tem que buscar o segundo extremo. Então eu falo que eu estou falando, talvez essas três também, talvez nessas três questões eu tenha que buscar o extremo, a ponto de que eu não vou ter prazer nenhum do mundo, para não ter inveja e para não querer o kavod, ou seja, eu não vou comer carne, não vou beber vinho, as pessoas não vão casar, não vou ter uma casa bonita, não vou ter uma roupa bonita, vou usar roupas simples, jogadas, rasgadas, para não ter nenhum pouco de inveja das pessoas, nem ter um prazer, nem desejo nenhum, e nem sentir kavod, nem sentir qualquer tipo de orgulho e honra. Talvez esse é o caminho correto. Fala que Gam ze derech rai. Não, isso também é ruim. E para o outro extremo, no qual a pessoa não tem prazer, proveito de nada do mundo, isso também é um extremo negativo, e é proibido que a pessoa viva dessa forma. Devemos procurar sempre o caminho do meio, sempre o caminho do equilíbrio entre esses dois lados, entre prazeres e não prazeres, prazeres e sofrimentos, às vezes prazer e um pouco de apatia. A gente deve buscar sempre o caminho do meio, não se viciar demais em nenhum tipo de prazer. Por outro lado, não devemos ver a vida sem ter proveito de nada do mundo. A gente deve buscar aqui o caminho do meio. Amelech bederech zoni krachote. Pelo contrário, alguém que vai completamente para o extremo a ponto de não ter prazer nenhum do mundo, não ter proveito nenhum, ele é chamado de chote. Sherektiv banazir vechiper alam asher chatal nefesh amro oten zichronan vracha umaim nazir shelo para shel atzmo et atzmo ela min hayain tzarich kapara amone et atzmo mikol davar davar al chat kama vekama. Porque assim a gente encontra com relação nazir. Nazir é aquele que recebeu sobre si mesmo temporariamente ou para a vida inteira de não beber vinho, entre outras proibições. Uma delas é de não beber vinho. E aparece no Passuque que quando o Nazir ele termina de cumprir a promessa dele, caso ele prometeu 30 dias ou um ano, ele tem que trazer alguns korbanot. Um desses korbanot, um dos sacrifícios que ele traz, é pelo pecado que ele fez. Pergunta aos nossos sábios que pecado ele fez. Ele fez uma promessa, ele cumpriu e agora ele terminou. Que pecado ele fez? Então explica o Hazal em Masechet Anit que o pecado que ele fez foi o fato dele ter se abstido de tomar vinho. Vinho é algo prazeroso, é algo gostoso. A Kadosh Baruch Hu criou tanto a uva quanto a capacidade do ser humano de sentir o gosto, o paladar. Então, no momento em que a pessoa se absteve desse prazer, ele abriu mão de algo, de um presente de Akadosh Baruch Hu, de algo que Hashem deu para o ser humano. Então, ele tem que trazer um korban de perdão, porque ele fez um pecado. Então, alguém que ele evita comer tudo, qualquer coisa, alguém que quer jejuar e não quer comer vinho, não quer comer carne, não quer comer nada prazeroso, mais ainda que ele tem algo errado. Por isso, nossos sábios nos ordenaram, eles colocaram a gente no caminho correto, no qual a pessoa deve se abster somente de coisas proibidas. E não devemos proibir para nós mesmos, através de promessas e juramentos, coisas que são permitidas. Assim aparece no Talmud Yerushalmi, que não é suficiente o que a Torá te proibiu, que você vai se proibir mais coisas, ou seja, o que a Torá falou que é permitido, o que a Torá falou que não tem problema, devemos viver de acordo com isso, devemos ter prazer, ter proveito disso, para que a pessoa tenha prazeres durante a vida. Se abster de qualquer tipo de prazer é, pelo contrário, um pecado, não só pelo que isso pode causar, que geralmente alguém que vai para um extremo, ele acaba perdendo o equilíbrio e depois de um tempo ele explode e acaba saindo completamente do caminho, mas o próprio fato da pessoa se abster de prazeres que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo é um pecado. Por isso, o que é proibido, mas o que é permitido, a pessoa deve ter prazer e aproveitar. E assim nossos sábios proibiram que a pessoa se coloque em jejuns e sofrimentos desnecessários. שלום, אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם הרבה, למה תשתומם, ואמר פלס מעגל רגליך וכל דרכיך ייכונו. Sobre isso falou Shlomo Melech fala no Pasuk, al tie tzadik arbe. Não seja tzadik demais, quer dizer, não seja tzadik demais, não faça coisas que são a priori permitidas com um pensamento, com a consciência de que eu estou proibindo para mim mesmo mais do que a Torá proibiu e por isso eu sou mais tzadik. Não, se a Torá permitiu isso, não tem o que discutir, é permitido que a pessoa tenha esse prazer. A pessoa também não deve achar que ele é mais chacham que a Kadosh Baruch Hu, pelo contrário, ele deve fazer o que foi permitido.
E assim aparece também no passo que tudo que a pessoa vai fazer, toda decisão que a pessoa vai tomar, ele deve calcular e verificar isso de acordo com a situação presente dele. Então, o que é proibido, o que é permitido é permitido. Temos casos em que temporariamente a pessoa se abstém de algumas coisas para evitar algum prejuízo, ou para que a pessoa entre no equilíbrio, mas de forma geral, o caminho correto, o caminho do meio, que é o caminho do Rambam, é que a pessoa saiba ter prazeres e saiba controlar eles também, sem chegar a nenhum vício e nem, com certeza nada proibido. Então, com relação a Kinata, Havai e Kavod, são tipos de buscas por prazeres, por poder, por coisas que a pessoa não tem, ele gostaria de ter, tudo isso é permitido, tem que tomar cuidado só para não passar do extremo, para não passar do que é permitido. Tem que buscar o caminho do meio, ou seja, eu vou ter prazer das coisas que são permitidas e vou me abster das coisas que são proibidas.